Protestos na China, empresas gigantes vindo à falência, o Estado controlando a vida das pessoas como sempre, e muito mais. Bom, eu sei que você esperava um vídeo sensacionalista, mas não é isso que eu vim fazer aqui. Eu gosto da China, é um ótimo país, até melhor do que muitos ocidentais. Mas não é o lugar perfeito. Não é o paraíso que muitas pessoas tentam vender por aí. Existem sim coisas muito ruins na China, desigualdade, condições ruins de trabalho, que são pouco divulgadas. E eu acho que tá na hora de falar um pouco mais sobre isso. Nesse vídeo você vai conhecer lados muito ruins da China, o sofrimento que algumas pessoas têm passado, como que o controle do Estado é ruim para muitas pessoas e muito mais. Meu nome é Simon, esse daqui é o Aqui Eu Te Mostro, e bora pro vídeo. Crise imobiliária na China. Embora muitos países falem sobre a China de uma forma bem exagerada, meu Deus, o país está afundando, é o fim da China. E a realidade não seja bem assim, essa crise existe. E ela não é desprezável, não é algo pontual aqui e acolá. Na verdade, ela afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. E os chineses não estão nem um pouco contentes com isso. Um dos maiores motivos de reclamações atuais no país é a crise imobiliária. Governo decidindo tudo na canetada, protestos, pessoas ficando sem casa e muitas empresas do ramo indo à falência. Mas que diabos que está acontecendo na China? Como que essa crise surgiu? A China teve um crescimento econômico impressionante nas últimas décadas. Com o rápido aumento da urbanização e da criação de várias cidades, o governo viu o setor imobiliário como um motor de crescimento e incentivou muito grandes empresas a construírem de forma bem agressiva. E existem várias razões para isso. A urbanização acelerada, milhões de pessoas saíram do campo para as cidades em busca de trabalho, e isso aumentou muito a demanda por moradia. A cultura de investimento em imóveis. Na China, a propriedade é vista como o principal meio de acumular riqueza, já que o mercado de ações é muito volátil e existem poucas opções seguras de investimento. E por último, o crédito fácil. O governo chinês permitiu que empresas imobiliárias tomassem empréstimos gigantescos para financiar construções, acreditando que essa demanda nunca acabaria. O setor imobiliário chegou inclusive a representar cerca de 30% do PIB da China, algo que não é nada sustentável a longo prazo. Mas o que deu errado? O governo mudou de ideia. A crise começou quando o governo percebeu que o setor imobiliário estava fora de controle e que muitas empresas estavam endividadas de forma bem perigosa. Para conter esse risco de um colapso financeiro, o Partido Comunista impôs regras mais rígidas para empréstimos imobiliários em 2020. Essas regras ficaram conhecidas como as 3 linhas vermelhas. Com essas novas regras, as incorporadoras não conseguiram mais pegar empréstimos para pagar dívidas e continuaram construindo. E o resultado? Empresas gigantescas simplesmente faliram ou ficaram incapazes de entregar os apartamentos que já tinham vendido. Um exemplo muito grande disso é a Evergrande, que foi um dos primeiros grandes colapsos ali em 2021. A maior incorporadora da China estava com 300 bilhões de dólares em dívidas. Ela vendeu apartamentos que nunca foram construídos. Quando o governo impôs as restrições, eles não conseguiram pagar os credores e pararam muitas construções. Então milhares de famílias que já haviam pago pelos imóveis ficaram sem casa e sem dinheiro. Em 2023 aconteceu o caso da Country Garden, que foi a maior falência imobiliária da China. Essa era uma empresa considerada até mais segura que a Evergrande, mas ela também entrou em crise. O impacto aqui foi ainda maior porque a empresa dominava o mercado de cidades menores. E isso atingiu uma população ainda mais vulnerável. Gigantes como a Sunac, a Shimao, também faliram ou ficaram sem liquidez. Até os bancos, que tinham emprestado bilhões para empresas, também sofreram com isso, e aumentaram ainda mais o medo de uma crise bancária. Tiveram muitos compradores que ficaram sem casa e sem dinheiro. Milhões de chineses compraram apartamentos na planta que nunca foram entregues. Algumas famílias gastaram todas as suas economias e ainda assumiram dívidas para pagar os imóveis. E cara, isso não foi nada bem aceito pela população. Aconteceram muitos protestos de compradores exigindo a entrega dos apartamentos, mas novamente, o governo chinês não gosta muito de protestos e de
organização de pessoas. Então, obviamente, eles foram reprimidos. Em 2022, aconteceu uma coisa bem diferente. Milhares de chineses pararam de pagar as hipotecas porque os imóveis não foram entregues. Esse movimento foi um dos maiores atos de desobediência civil da China nos últimos anos. E olha que o governo da China não gosta muito de pessoas que devem, eles são muito rígidos com isso. O governo tentou intervir, mas ele não conseguiu resolver todos os problemas. E parte disso foi culpa sim do dedo do Estado nessa questão. Inclusive, em 2023, o governo estava querendo lançar uma nova política habitacional chinesa. Uma frase muito conhecida do Xi Jinping, que dizia que casas são para morar e não para especular. E por que ele fala isso? Desde a época da grande bolha imobiliária, era comum as pessoas comprarem imóveis só para especular financeiramente. Eles não iriam morar naquele imóvel, mas eles compravam para ganhar dinheiro, para investir o seu dinheiro. Compravam, seguravam e quando o preço crescesse eles vendiam mais caro. Só que daí o governo veio com essa tese, que eu considero ideológica, mas não sei, vocês julguem aí nos comentários, de que casas são para viver e não para especular. E criaram uma forma de tornar isso meio inviável, de investir no mercado imobiliário. A ideia era basicamente colocar imposto sobre a sua segunda e sua terceira casa. Se você tem uma primeira casa que você compra, você não vai ter impostos sobre ela, mas se você comprar uma segunda, terceira e por aí em diante, você vai pagar cada vez mais impostos. Isso tornou bem inviável essa questão. Eu sei que essa daqui é uma das estratégias usadas para combater a pobreza extrema, mas eu acho muito estranho que o Estado tenha poder e autoridade para decidir esse tipo de coisa. Decidir se você pode ter mais de uma casa, por exemplo. Eu não sei, cara. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso. E houveram muitas consequências, e estão acontecendo até hoje, na verdade, de toda essa crise imobiliária. Os imóveis tiveram uma queda no seu preço, os preços começaram a cair no geral, só que isso gerou outro problema. Milhões de pessoas tinham comprado imóveis no auge, e agora as suas propriedades valem bem menos do que elas pagaram antes. Enfim, a galera não tá muito contente com isso não. Condições de trabalho e hukou. Quando se fala sobre a China, é comum a gente ouvir sobre crescimento econômico impressionante, a infraestrutura moderna, um avanço tecnológico, e isso é bem legal. Mas tem um lado dessa história que raramente aparece nas manchetes, que são as condições de trabalho e o impacto do sistema hukou na vida dos trabalhadores. O que é hukou? O hukou é um sistema de registro familiar que define onde que uma pessoa pode viver legalmente e quais serviços públicos ela pode acessar. Esse daqui é um dos lados mais impressionantes da Revolução Comunista de 49, porque nesse sistema, todo cidadão é legalmente obrigado a registrar sua região residencial e se o tipo de hukou deveria ser rural ou urbano. Esse mecanismo foi criado, em tese, para controlar a migração interna e evitar o colapso das cidades. Mas na prática, ele divide os cidadãos chineses em duas classes: aqueles que têm um registro urbano e aqueles que têm um registro rural. Essa diferença impacta diretamente a vida de milhões de trabalhadores migrantes, que deixam as suas aldeias para tentar uma vida melhor nos centros urbanos. É quase como uma espécie de passaporte interno no país que dita o que você pode e o que você não pode fazer em determinados lugares. E qual que é o problema disso? Se você nasceu em uma área rural e tenta se mudar para uma cidade como Pequim ou Xangai, você não tem acesso aos mesmos serviços que o morador local. Isso significa dificuldades para conseguir um atendimento médico, para conseguir escola para os seus filhos e até mesmo certos tipos de empregos. A falta de um hukou urbano te coloca em uma situação de vulnerabilidade onde você trabalha também, você paga impostos como todos os outros, mas você não tem os mesmos direitos que os moradores das cidades. Essa dicotomia, essa separação entre o cidadão urbano e o cidadão rural, criou uma apartheid estrutural no país, além de dar mais poder e mais controle ao governo em algumas áreas da sociedade, como o estudo e o ingresso no partido ou alistamento no exército. E eu já vou te explicar o porquê. Esse documento te dá direito a alguns benefícios sociais da sua província e vai regulamentar onde que você pode morar e estudar. E caso você queira se mudar para uma cidade, você não vai ter os mesmos direitos a programas sociais da região ou acesso às escolas. O problema é que as restrições deveriam impactar os dois lados igualmente, mas evidentemente não é esse o caso. As poucas maneiras de ascender de um hukou rural para um urbano é através do ingresso em faculdades,
carreira no partido ou no exército. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas estudam tanto na China. Um exemplo muito claro disso é o Exame Nacional do Ensino Superior, o Gaokao, que é um dos vestibulares mais concorridos do mundo e um marco até cultural para as famílias chinesas. Hoje em dia, o Hukou ele é sim muito mais flexível do que antigamente e sofreu muitas reformas, vai sofrer mais reformas no futuro, porque eles precisam de mais trabalhadores nos centros urbanos, mas mesmo assim, a existência disso aqui, de forma formal em 2025, me deixa um pouco descrente assim da realidade. Ainda existem segregações assim no mundo atual, em vários países, mas quando a gente vê uma coisa assim que é estatal, isso daqui é um pouco difícil de crer. Mas se tem uma coisa que também é difícil de entender, são as condições de trabalho dos chineses em várias áreas de atuação. Os chineses trabalham demais, cara, mas é muito mesmo. E isso tem vários motivos, inclusive com direitos trabalhistas bem controversos. O que me deixa com a pulga atrás da orelha é que quando isso daqui acontece nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar que também tem péssimas condições de trabalho, isso é motivo de muita reclamação por parte de uma galera aí. Mas quando isso acontece na China, parece que eles passam pano. Por que será, hein? Enfim, a China tem sido chamada de a fábrica do mundo por décadas. E de fato ela é. Mas com uma imensa força de trabalho e um governo que prioriza a competitividade, as condições dentro das fábricas costumam ser bem brutais. Muitos trabalhadores enfrentam jornadas exaustivas de 12 até 16 horas por dia. Isso é frequentemente. As empresas impõem metas absurdas e os funcionários muitas vezes são obrigados a trabalhar além do que a lei permite para evitar punições ou demissões. E sim, eu sei que existe a legislação, inclusive isso está muito bem determinado nela. Aqui no Direito Trabalhista da República Popular da China, deixa eu ver aqui, No capítulo 4, que fala da jornada de trabalho, do descanso e das férias, no artigo 36, diz, abre aspas, o Estado implementa um sistema de jornada de trabalho em que a jornada diária dos trabalhadores não exceda 8 horas e a jornada média semanal não exceda 44 horas. Artigo 38. Os empregadores devem garantir que os empregados tenham pelo menos um dia de folga por semana. Artigo 39. Se a empresa não puder implementar as disposições dos artigos 36 e 38 dessa lei, devido às suas características de produção, ela poderá implementar outros métodos de trabalho e descanso com a aprovação do Departamento Administrativo do Trabalho. Então, mesmo que tenha aquele horário aí de 44 horas semanais, quem garante que isso realmente é cumprido? E como que você diz que isso é garantido se existe um grande problema na China chamado 996? Esse é um dos assuntos mais polêmicos dentro e fora da China, e eu preciso que você entenda como isso funciona e como que os trabalhadores podem ser explorados nesse sistema. 996 é um termo que significa chegar às 9 horas todos os dias, trabalhar até as 9 horas da noite e trabalhar 6 dias por semana. É uma jornada de trabalho que se tornou um padrão em algumas indústrias. Em alguns setores, como tecnologia, a cultura do 996 é quase um padrão. Funcionários de grandes empresas como Alibaba e Huawei já denunciaram a pressão extrema para conseguir esse ritmo, mesmo que isso seja afetar sua saúde mental e física. E isso daqui é algo bem curioso, porque parte das pessoas que trabalham nesse sistema são a favor dele. E obviamente os bilionários e donos desses negócios também gostam muito dele. Ricardo Jeromel, no seu livro O Poder da China, o que você deve saber sobre o país que mais cresce em bilionários e unicórnios, na página 46, diz o seguinte, abre aspas, mas nem todos são contra o 996. Muitos acreditam que esse sistema é parte dos ingredientes especiais da receita que levou a China a não só tirar o maior contingente humano da pobreza da história, mas também em se tornar uma superpotência inovadora. Jack Ma disse publicamente, ser capaz de trabalhar 996 é uma grande bênção. Se você quiser trabalhar no Alibaba, você precisa estar preparado para trabalhar 12 horas por dia. Caso contrário, por que se incomodar em entrar para o Alibaba? Se você não faz 996 quando é jovem, quando que vai fazer? Você acha que nunca ter que trabalhar 996 em sua vida é algo para se gabar? Se você não coloca mais tempo e energia que os outros, como vai conquistar o sucesso que quer? Fecha aspas. Isso me deixou um pouco pensativo.
Porque, sim, eu gosto que as pessoas tenham a liberdade para escolher trabalhar o quanto elas quiserem. Mas essa questão das pessoas trabalhando mais para ganhar mais dinheiro e ter uma vida melhor, mesmo que seja muito exaustivo, também acontece em outros lugares. Mas aí não presta. E eu concordo, as pessoas deveriam conseguir trabalhar menos com condições melhores e ganhar o mesmo. Embora, novamente, eu gosto que as pessoas tenham essa escolha. Mas quando essa mesma coisa acontece na China, aí a galera passa pano. Interessante. Bastante interessante. Além disso, a falta de muitos direitos trabalhistas efetivos impede que esses trabalhadores exijam melhores condições. Digamos que o governo não gosta muito de movimentos sindicais independentes. A China não gosta muito de gente organizada. Nos últimos anos, a China tem prometido melhorar a vida dos trabalhadores e reformar o sistema do hukou, mas o processo tem sido bem lento. Algumas cidades começaram a flexibilizar essas regras para trabalhadores migrantes, mas a desigualdade ainda é enorme. Enquanto isso, milhões de pessoas continuam presas a um sistema que mantém elas em empregos precários, sem acesso a direitos básicos e sem perspectiva de mudança. Bom, nesse vídeo aqui eu foquei em alguns pontos mais graves, mas existem outros ainda, como a questão da saúde, outros aspectos que seriam mais opinião minha também, do que eu considero repressão do governo, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente vai discutir melhor sobre isso aí nos comentários. Comentários estão abertos aí pra gente conversar. Eu sei que muitos têm relatos pessoais ou conhecimento para agregar no assunto. Não sejam apoiadores de governo nenhum de forma incondicional. Não existem heróis na Terra, tá? Os Estados Unidos não são um paraíso, a China também não. Lugar nenhum, na verdade. Seja crítico, questione as coisas que você acredita que estão erradas. Obrigado novamente por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!